O cachorro tá, ao invés do cachorro fazer xixi no poste, é o poste que tá fazendo xixi no cachorro. O povo, enquanto não se conscientizar de que ele precisa mudar o seu comportamento, coisas assim continuarão acontecendo. E o povo, ele não vai ter essa consciência. Então, ele não vai ter essa consciência. Agora, eu insisto. Se não houver, talvez, aí, uma postura mais radical por parte das autoridades e tratar o torcedor marginal como marginal. Eu insisto que mas aí você vai cair numa coisa que o Flávio sempre diz. Você vai acabar punindo o clube. Puna-se. Você vai acabar punindo o clube para educar o torcedor. Para educar o torcedor. Sinceramente, o seguinte, isso é opinião muito pessoal minha. Qualquer entidade, clube de futebol, no caso, que gera esse tipo de comportamento de seus seguidores, para mim, se não existir, não faz falta. Tô levando a coisa ao limite, tá? Para mim, se não existir, não faz falta. Porque isso aí, por exemplo, isso não precisa acontecer. Então, se existe uma entidade, um clube de futebol, cujos seguidores se comportam dessa maneira, exclua-se essa entidade dos campeonatos até os seus seguidores passarem a se comportar de uma forma civilizada. Isso vale para qualquer clube de futebol. Torcida pequena. Não, eu estou generalizando. É uma minoria, se a gente comparar com isso é generalizando. Isso passou de minoria, mano. A maior parte dos que estavam no estádio não eram vagabundos e bandidos, gente. A maior parte não era. Claro que não é. Vai dizer que é minoria, a gente não sabe. A gente não sabe. É que nem aquela história. O brasileiro não é ladrão, os políticos são. Mas quem são políticos? Era brasileiro. Quem, antes de ser político, ele era brasileiro. Mano, não é questão de generalizar. Eu falo a história do basquete, dou sempre o exemplo. Jogou um copo de água na quadra, lance livre, posse de bola para o adversário. A conotação é outra, porque o esporte é diferente, etc. E tal. O que passou a acontecer? Os próprios torcedores passaram a se policiar. Quando tinha um cara mais exaltado, pegava um copo, os caras seguravam ele. O que acontece já aqui no Brasil já acontece com a coisa de... Então, dentro aqui no Brasil, tá acontecendo. Uma coisa que aconteceu, se erradicou a história de atirar coisa dentro do gramado. Acabou. Por quê? Quem estava sendo punido? Quem estava sendo punido? O clube. E os próprios torcedores identificados. Exato. Então, se o clube está sendo... Então, se o clube não tem condição... Se você fizer um troço desse que o Flavinho está falando... Do lado de fora do campo, os caras vão se controlar. Claro. E se aparecer um maluco querendo... Não, desculpa, pelo amor de Deus, não faça isso. O Flamengo vai ser punido. Começa a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, todos os campeonatos, é o seguinte, olha, confusão gerada pela torcida, comprovadamente, gerada por torcedores do clube, resultarão na perda de pontos, do rebaixamento. A perda de pontos é um negócio que os caras vão ficar apavorados. Então, o que seja, aí os caras for. param de aprontar. Porque você outro dia falou para exclusão do Flamengo. Sim. Eu defendi, nos últimos anos, desde que eu voltei a trabalhar com futebol, eu defendi a exclusão do Corinthians, depois daquele episódio do River Plate, da Portuguesa, depois do episódio que um cara entrou armado no vestiário para o René Simões, do Flamengo, do Corinthians de novo, quando matou o menino em Oruro, do Coritiba, quando fez aquela confusão. Aquela batalha campal contra o Fluminense. Do Vasco da Gama, quando fez aquela palhaçada lá em Joinville, na torcida do Vasco, no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que esses clubes, todos eles, então eu estou incluindo o meu já foi se auto-excluiu por conta, tem de ser excluídos dos campeonatos. Tira. Que no primeiro momento a perda de pontos seria algo... pode resultar num rebaixamento. Você vai perder, legal, você vai perder 10 pontos. E eu acho que excluir uma coisa muito... mas assim, o Grêmio... Não, exclui assim, agora acabou o campeonato. Acabou esse campeonato. O senhor está suspenso A Ponte Preta perdeu 6 mandos. A Ponte Preta vai jogar 6 jogos com o portão fechado. É pouco. Eu acho que tem. O Felipe Melo recebe. Não acontece nada. O Felipe Melo recebeu mais um jogo de suspensão por conta daquela briga. Portões fechados, etc. e tal. É pouco. Não acontece nada. O torcedor não liga. Ele fica na porta do estádio, do lado de fora, fazendo batuque, blá blá blá, com a televisãozinha. Proíbe o time de jogar o campeonato ou tira ponto. Tira ponto. Paliativa, Flávio? Não é mais fácil punir o vagabundo que faz isso? Não é mais fácil, porque nós temos aí 50 mil vagabundos. Como é que você vai punir 50 mil vagabundos? Mas aí que tá, não são 50 mil vagabundos. A gente pega ali, Flavinho. 200 então, mil, mas é que tá. Não são 200 mil. Se a gente para analisar, Flavinho, muitas vezes ali, o cara, ele acaba agindo por instinto, porque ele vê também pessoas que já arquitetaram um plano. Instinto selvagem? Como é que você vai descobrir também, mas o ser humano é assim, Como é que você vai descobrir quem é? Então, mas é que tá. Quem é o estopim? Quem é o estopim? As pessoas conseguem detectar. Conseguem detectar.
Se houver boa vontade, as pessoas conseguem chegar. Mano, ali fora do estádio ali, como é que você vai as abelhas detectar que rainhas começou dentro tudo disso isso? aí. Mano, desculpa, Não, mas professor antes de você concluir, você vai concluir. Só quero só dizer o seguinte pra você. Futebol não é a única coisa do mundo. Polícia, autoridade, tem mais do que com que se preocupar do que ficar caçando, do que em ficar caçando. Botando 50 caras no Maracanã. Primeiro a ficar preocupado. Pegar 500 caras desse. Olha que Por exemplo, vergonha, você olha ali, ó, vendo que você chamou A muita atenção senhora pra está isso. tentando recuperar as Cara, coisas roubaram. dela, Tem que ir todo mundo pra Isso cadeia. aí é um bar na parte Eu não interna acho do que Maracanã. tem que ir todo mundo pra cadeia porque roubou cerveja. Sabe por quê? Porque esses 20 caras vão Não é pra cadeia, mas perde a primariedade. Vão representar Como um não? custo desgraçado pra gente, pro Estado. Não é pra cadeia, mas pro tira a país. primariedade do cara porque ele furtou uma Mano, cerveja. Isso implica você envolver a justiça, funcionários, gente pra julgar, porque todo mundo tem direito de defesa e tudo mais. Tá. Eu acho o seguinte, o futebol é uma coisa legal, a gente gosta, papapá. Só que o futebol é uma coisa menor. Desculpem aqueles que acham que o futebol é a coisa mais importante do mundo. O futebol é uma coisa menor. Né? O Estado, como tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que com um marmanjo retardado que vai para campo jogar bomba e dar bico em geladeira de cerveja. Desculpa, entendeu? Adoro futebol, amo futebol, vivo do futebol. Então, aquilo que eu falei ontem, vamos parar com essa brincadeira, com essa frase. Que não é só futebol, é muito mais, é só futebol sim. Então, não é mais do que futebol. Quem tem de cuidar do só futebol, quem tem de cuidar do futebol e cuidar para que esse negócio funcione de uma forma civilizada, são as entidades que cuidam do esporte. Tá? Policiamento tem de ter, ok, muita gente. Agora você não vê isso aí, por exemplo, briga em corrida de Fórmula 1 ou em jogo de basquete. Mas não tem torcida em jogo de basquete, não, você vê também. Não é isso. Fórmula 1 não tem torcida. O cara da Ferrari, o torcedor da Ferrari, não vai brigar com o cara torcedor da McLaren. Claro que não. Lógico que não vai ter essa briga. O que eu tô falando é de controlar.